Autismo não tem gênero nem classe social, não tem etnia nem idade. Não é uma doença, é uma condição. E cada autista é de um jeito. O transtorno do espectro autista não está na moda. Hoje existe mais informação e, por isso, mais diagnósticos e mais direitos. É como se cada pecinha dessa fosse uma característica, uma pessoa que é diferente. Eu sou autista, meu filho é autista, nós não temos as mesmas características. Claro, existem 3 graus de autismo. O primeiro grupo precisa de ajuda pontual. No segundo grupo, são pessoas mais dependentes de suporte. E o terceiro, totalmente dependente. Mas todos podem se desenvolver com os devidos suportes. O nível 1 de suporte não significa leve. Até por isso que a gente até na comunidade científica vem mudando, né, esse nome leve, moderado, severo, né? E sim para nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, de acordo com o apoio necessário para aquela pessoa ter autonomia e independência. Os que apresentam grau 1 também enfrentam muitos desafios, e um deles costuma ser justamente a descoberta tardia. Muitas pessoas falam, tá romantizando o autismo, agora todo mundo quer ser autista. Não, gente, cada um sabe das suas dificuldades. E o diagnóstico tardio é muito importante para você se conhecer. Eu descobri com 50. E aí, lavando louça, ouvindo podcast, era uma entrevista com 2 psicólogas, uma era autista e a outra era TDA. E as duas com um diagnóstico tardio. E elas começaram a falar sobre o que é o autismo, principalmente o nível de suporte 1, diagnóstico tardio. Eu fui só me identificando e dando check, sou eu. E eu fiquei muito impactada por aquilo, né? Eu já faço psicoterapia há muitos anos, então eu conversei com a minha terapeuta, com a minha psicóloga, e eu comecei a sessão assim, eu acho que eu sou autista. Eu queria ver qual seria a reação dela. Se ela falasse, não, nada a ver, eu ia deixar isso para lá, né? Ela olhou para mim e fez assim, tem coisa aí, vai investigar. O que temos de alteração é no funcionamento desse cérebro, nas conexões cerebrais e nas sinapses, na velocidade de sinapses, ou seja, de como essa informação passa de um neurônio ao outro, né? Não existe autistas iguais exatamente por isso, porque cada cérebro autista tem um funcionamento diferente. O diagnóstico ele é essencialmente clínico. Esse exame clínico é a consulta médica, onde a gente vai analisar todos os comportamentos que aquela pessoa apresenta e a gente precisa de informações valiosas ali. Existem 2 características básicas que são necessárias e há 3 condicionantes. As 2 características são um prejuízo significativo na esfera da comunicação social. E o segundo item é o item comportamental. São as estereotipias, que são os comportamentos repetitivos, que são motores ou vocais. Temos a inflexibilidade psicológica, né? muita rigidez, o hiperfoco, né? Em um nível que prejudica. E a gente tem também a alteração sensorial. Desses 4, 2 têm que estar presentes. E aí tem 3 condicionantes. Primeira, tem que ter aparecido na primeira infância. É preciso que haja um prejuízo clinicamente significativo, principalmente na esfera social, quando a gente fala de diagnóstico tardio e de inflexibilidade. E, por fim, não pode ser melhor explicado por deficiência intelectual. Paula foi morar em meio à natureza justamente porque passa mal em ambientes barulhentos, uma hipersensibilidade. Eu tenho auditiva com certeza, eu tenho tátil também com certeza, visual eu tenho um pouco em algumas situações, luz piscando, luz muito forte. Paula é casada e a descoberta do autismo dela trouxe mais harmonia para o relacionamento. Mas antes ela teve 3 casamentos desfeitos. Não sabia lidar nem comigo, quanto mais lidar com o outro.
Uma das queixas que eu sempre levava para consultório de psicoterapia é que eu não tinha amigos, né? Eu gosto de estar perto de pessoas, conversar, mas assim, não passa disso. Quando a gente fala do autismo nível 1, daquele indivíduo que está procurando o diagnóstico tardio, em geral, via de regra, é nas relações sociais, nas habilidades sociais. Prejuízo muito significativo. O autista ele pode ser sociável e ele pode também estabelecer o contato visual, que é algo que muita gente fala, não, você olha nos olhos, você não é autista. Isso é realmente um mito. São sintomas e sinais, né, tão sutis, por exemplo, a dificuldade de compreensão de piadas de duplo sentido, de ironias. A gente fazia uma reunião, que aí o diretor falava assim, não, então esse projeto agora é prioridade, nós vamos investir tudo nele, nós vamos começar por ele, tananã, vai ser o nosso foco nesse mês. E saía todo mundo da reunião já entendendo que não ia acontecer nada, que aquele projeto era natimorto, que ninguém investia. Só eu, inocente, sentava no meu computador e investia horas e horas trabalhando no projeto para entregar uma coisa assim, sabe? E eu olhava assim para todo mundo e falava assim, ué, gente, não tem ninguém entregando, só eu, né? Como é que foi para você ter esse diagnóstico? Quando saiu, que eu peguei o resultado, foi mais do que um alívio, eu achei que foi libertador. Então, veio uma sensação de auto-perdão muito grande, muito feliz, assim, sabe? De você ver que passou a vida inteira lutando contra um monstro que para você era invisível, né? E que agora ele está lá com todos os contornos e não é um monstro. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu percebi, olhando para trás, que eu não me lembro de uma fase longa da minha vida em que eu não estive ou ansiosa ou deprimida. E, de repente, você vê que não precisa ser assim, né? Que a vida não precisa ser tão difícil. Quase todos os indivíduos autistas têm comorbidades. Quando você está falando de casos no nível 1, você tem mais presença de quadros psiquiátricos comórbidos, como a depressão, a ansiedade, eventualmente bipolaridade e outras condições, né? Eu acho que o autismo em geral é invisibilizado e nas mulheres é mais ainda e nas mulheres mães mais ainda. O cérebro feminino se comporta de uma maneira diferente do sexo masculino. A gente tem uma maior gama de neurônios em determinadas áreas, responsáveis por esse reconhecimento de emoções, demonstração de empatia, né? Relações sociais. Ela é mais capaz de demonstrar a camuflagem social, ou seja, você mascara todos os seus sintomas, os seus sinais, e por isso que elas crescem tentando ser quem não são. O autismo é genético, mas nem todos os pais passam para os filhos e nem todos os filhos têm pais autistas. Eu tenho uma filha de 4 anos e no meu caso a minha filha não é autista. Eu estava até com dificuldade de encontrar pares, né? Aí eu criei um grupo de WhatsApp e saí perguntando, gente, alguém aqui é mãe autista, né? Não, mãe de autista, e eu consegui juntar ali umas 5 ou 6 pessoas e a gente tem trocado bastante figurinha. Eu espero que isso dê frutos no sentido da gente ser suporte uma para outra, coisa que também a maioria dos autistas nunca teve. Adriana também é uma mãe que tem um transtorno do espectro autista. No caso dela, o filho Rafael também é autista. Ela teve o diagnóstico aos 52 anos e ele por volta dos 21. As pessoas têm que ter mais solidariedade com as mães de autista. Eu passei muito uma situação com o Rafael, do Rafael não ser convidado para nada, né? Das pessoas excluírem ele das coisas por causa das características, né? Do jeito dele ser diferente. Eu não tenho o dom das outras pessoas, né? Às vezes eu sou até um pouco extrovertido, mas é perto assim de uma pessoa que eu conheço e gosto bastante, que são relações assim raras na minha vida. Então, sei lá, eu ainda estou tentando descobrir a fórmula mágica para como fazer amigos, né?
Não tinha uma história que você viu, chegou a ver uma série na Netflix e se identificou isso antes do seu diagnóstico? Ela se chama The Good Doctor. Aqui no Brasil a gente conhece ela como o Bom Doutor, né? Legal, você vê um papel de protagonismo num personagem autista, você assistindo, você se identificando. Pensei, bom, tá na hora de procurar um diagnóstico oficial. Eu finalmente fiz o teste e comprovei o meu diagnóstico, né? Que de fato eu tinha autismo. E foi uma sensação muito boa, né? Porque finalmente tudo aquilo que você passava no decorrer da sua vida e que você não sabia como explicar o porquê que acontecia, fazia sentido agora. Você pensa, era porque eu era autista. O meu vai fazer 2 anos em setembro que eu descobri. E, assim, quando veio o diagnóstico do Rafael, ele até falou que, que bom, né? Foi engraçado que eu perguntei para ele, falou, nunca vi ninguém receber um diagnóstico de saúde mental e sair comemorando, até o médico riu, né? Aí eu comecei a me interessar e pesquisar e ler a respeito, buscar informação. Aí foi a mesma sensação dele, agora tudo faz sentido. Falei, então era por causa disso que eu era assim? Então eu não era esquisita? Eu tenho uma agonia extrema com aglomerações, né? Tem tantas pessoas que eu simplesmente não consigo enxergar o chão. Eu começo a passar muito mal. E acontece muito de eu precisar entrar nos ônibus assim, ter que lidar com isso, né? As pessoas acham que é frescura, então ninguém nunca sai de um lugar para um autista. Ninguém. A primeira coisa que a pessoa faz é reclamar porque eu estou sentado num lugar marcado. Eu tava num BRT quando um cara que, por ironia do destino, tinha o mesmo nome que eu, ele era meu xará, ele me cedeu o lugar dele, né? Eu acho que eu tava com um crachá na época, ele viu, opa, pode sentar, né? Eu acabei me sentando e eu fiquei tão feliz, porque nunca tinha acontecido isso. Eu falei, pô, finalmente alguém notou, né? Como tem muita desinformação ainda, aí quando tem alguém que entende, sabe o que é, a vontade que você tem é de dar um abraço na pessoa e falar, obrigado que você me entende, que bom que a informação já chegou. Não deixem de lutar pelos seus direitos e de usufruir desses direitos que foram e são conquistados com muita luta, e é mérito a utilização dos seus direitos. A infância dele foi muito difícil para mim, né? Ele falou com quase 3 anos e tinha um vocabulário muito restrito, mesmo assim. E andava na ponta dos pés, a interação com outras crianças ele não conseguia ter. Ele sofreu muito bullying. Então, as professoras me chamavam muito para perguntar o que acontecia dentro de casa. Suspeitava que tinha algum tipo de agressão ou alguma coisa. Aí falava que eu mimava muito ele, tinha vários processos. E aí foi passando até o 5º ano. E eu sempre em busca de profissionais que me dissessem por que ele era assim, né? Tatiana foi a vários médicos quando tinha plano de saúde, mas saía sem respostas para as dúvidas que tinha sobre o filho. Hoje, profissional autônoma de uma loja virtual de roupas, ela depende do Sistema Único de Saúde. E foi no SUS que Bruno foi diagnosticado como autista já com 17 anos. A gente procurou o posto de saúde do Lago Norte, que a gente morava lá na época, e o médico encaminhou para o Adolescentro. Aí começou as pesquisas. E só 1 ano e meio depois ele foi diagnosticado.
Ele foi recebido pela pediatra. A pediatra, de princípio, ela não via ele como autista, né? Então ela demorou mais a entender. Mas ele tem um processo muscular que é característica do autismo também, né? E aí ela indicou ele para uma fisioterapeuta. E foi a fisioterapeuta que percebeu todas as características nele. Então ela começou a encaminhar ele para todos os outros profissionais. Aí passou por psiquiatra, pela nutricionista, pela terapeuta, por toda a equipe para que o diagnóstico fosse fechado. Ele fica meio que navegando entre o nível 1 e o nível 2, né, de suporte. Eu me sinto melhor e estou usando a identificação até para não ter muitas confusões comigo quando eu estiver usufruindo dos meus direitos. A grande maioria dos nossos pacientes que chegam aqui com TEA são diagnosticados depois que chegam aqui, ou seja, já na adolescência. O que é muito ruim, porque eles perdem uma oportunidade, se fosse um diagnóstico mais precoce, eles perdem o tempo de estar fazendo um tratamento e resolver suas demandas mais na infância. O Bruno chegou aqui em 2022, a gente tinha que trabalhar dentro do que ele gostava, né? Então a gente foi assim, nos atendimentos individuais, ouvindo muito a história dele, validando o que era interesse dele, o que ele gostava, o que ele aprendia, o que ele era bom, muito bom, inclusive. Então foi para, dessa forma, ele ter confiança, fazer vínculo. Eu gosto muito de jogar videogames e aprender novas coisas que me interessam. Estou terminando cursos de inglês, ainda falta 1 ano e meio, e comecei o japonês. Vou estudar ciências da computação. Eu trabalho com jogos mesmo, criar jogos. Agora é a liberdade dele, né? É o caminhar dele, e ele precisa disso. Bruno, e agora que você fez 18 anos? Aí o adolescente não te atende mais, como é que fica? Agora eu estou sem suporte para psiquiatra, não tenho suporte na rede pública mais. O que a gente tenta também é encaminhar para alguns poucos locais que tem de atendimento adulto. Mas eu vou ser muito sincera, é muito difícil, principalmente o nível 1 de suporte. Não tem atendimento, porque eles realmente são mais funcionais. Eles estudam, passam na universidade, eles não tem problema físico em relação à locomoção e tudo. E aí o que a gente vê é que é difícil porque no fundo é como se eles não precisassem mais. E a gente sabe que precisa, porque a vida adulta traz outros desafios, né? Quando a gente fala da atenção especializada, a gente ainda tem um gargalo, né? Sobretudo quando a gente fala das pessoas com deficiência e das pessoas com transtorno do espectro autista. A gente tem hoje no Brasil a Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência, que neste momento conta com 308 centros especializados em reabilitação pelo país. Ainda não é suficiente para dar conta de toda a demanda, sobretudo por conta que a demanda, quando a gente fala das pessoas com TEA, tem aumentado muito, né? Então a gente também tem essa dificuldade, sim. E a gente tem uma outra lacuna, que é a ausência de profissionais, como por exemplo o neuropsicólogo, que é um profissional tão procurado nesse processo de diagnóstico e de acompanhamento do transtorno do espectro autista. E temos trabalhado no sentido de identificar potencialidades para a gente poder superar essas lacunas. Mas já há entendimentos que as terapias precisariam incluir não apenas a pessoa autista, mas seus familiares também. As famílias têm que estar psicologicamente bem para cuidar do seu filho. Muitas vezes os adoecidos são a família até mais do que o paciente. Na casa do Gabriel, que descobriu o autismo com 19 anos, essa harmonia foi conquistada. O irmão mais velho é neurotípico, assim como a mãe, que trocou a profissão de administradora pela neuropsicopedagogia, de tanto que se informa para ajudar o Gabriel. O pai começou a desconfiar que também pode ser autista. Ao longo do tempo, do diagnóstico dele, aí eu fui percebendo, me identificando com algumas coisas, Eu sou do tempo em que, quando a gente era diferente, a gente era atentado, se não aprendia era burro, que é um sofrimento que hoje, com o avanço das coisas, tomando o exemplo aqui do Gabriel, meu filho, pôde se facilitar a vida das pessoas. Acho que essa convivência
No início era muito difícil, porque a gente não entendia, igual a minha mãe falou. Mas ao longo do tempo a gente vai aprendendo a lidar, conviver e... Você é o diferente aqui, né? Porque tem 2 neurodivergentes, a sua mãe é estudiosa, especialista. E eu sou eu. Sou o sobrevivente. Hoje eu vejo que a nossa família consegue impactar muitas famílias. Então, muitas pessoas vêm nos procurar, vêm me procurar, muitos pacientes me procuram e procuram o Everton, os meninos, para saber o que acontece, como que vocês fazem, o que dá certo, o que não dá. E isso é muito gratificante, né? Você já está na universidade, né? Já. O que você estuda? Eu faço medicina veterinária. E na universidade, depois que você teve o diagnóstico, teve alguma adaptação? Quais adaptações? Eu faço prova separada, tenho um ledor e tenho um tempo maior de fazer a avaliação. Tinha muita dificuldade em fazer prova. Terminar dentro do tempo, o que era? Terminar dentro do tempo e ler. Às vezes eu ficava muito nervoso. Medo todo mundo tem, mas aí agora a gente tem que só focar no que realmente é preciso. E correr atrás, né? E correr atrás das coisas que você precisa e sonha ter. Olá, eu sou o Alexandre Moraes da Rosa, trabalho no Poder Judiciário de Santa Catarina desde 1995 na condição de estagiário e de 98 como juiz de direito. Eu tenho um autismo nível 1. Eu preciso de suporte todos os dias, realizar tarefas básicas é muito difícil. E durante toda a minha vida eu tive essas circunstâncias e não sabia o que acontecia. Você está com 50 anos, é isso? 50 anos. Nasci em 73, completo 51 agora em julho. Bom, e com quantos anos você descobriu o autismo? E obtive o diagnóstico aos 47 anos. Eu vivi, na época que eu nasci, o autismo não era falado, hoje em dia tem muito mais informação, mais diagnóstico, mais protocolos, e na época eu cresci sendo o estranho, o freak da geração, gostar de estudar, fazer as minhas coisas. Com o tempo eu fui vivendo e arranjando estratégias para sobreviver nesse mundo mais complexo para mim. Então eu vivi, tive filhos, casei, divorciei. A gente acaba aprendendo a fazer o que se chama de masking, né? Que é exercer um papel que não é nosso, como se fôssemos um ator de teatro. O mais importante com o diagnóstico não foi ter um crachá ou ter alguma coisa, mas poder fazer alinhamentos de expectativas com outras pessoas. É muito legal que eu, a partir disso, já aviso para todo mundo que eu tenho as minhas limitações. O autista está aí, tem médico, tem dentista, tem servidor público, ou seja, em qualquer profissão, em qualquer atividade, a gente tem isso. O que há, e aí é importante, é uma invisibilidade muito grande, porque a gente acaba com os autistas tendo visibilidade, justamente porque a gente interage mais fácil, consegue fazer masking. E autistas 2, 3, e nas questões de gênero, mulheres, negros, excluídos, tem muita dificuldade, inclusive, de entender que são tratados muitas vezes como se fossem doentes. Eu sou Alexandre Valverde, sou médico psiquiatra, psicoterapeuta, mestre em filosofia contemporânea e pessoa neurodivergente. Um stimmingzinho básico aqui. Coisa de autista ficar passando a unha na outra. As pequenas dicas. Se você é um adulto que fica coçando a própria unha. Isso chama stimming, Eu tenho 44 anos hoje, eu fiz o diagnóstico com 42, logo depois de ter feito, em outubro de 2022. 2 pacientes me ajudaram a fazer o meu diagnóstico. Um colocou uma vez, ele falou assim, Lê, eu sou do espectro. Aí eu falei, não, imagina, minha reação autistofóbica total, não, você tem uma fobia social e tal, não, você está confundindo, o espectro é diferente. Eu tinha muito aquele registro da época que eu estudei, 20 anos atrás, de que o autismo tinha a ver com o autismo não verbal, da dificuldade inicial de linguagem e tal, e ele não tinha esse histórico. Então eu não conseguia enxergar isso nele. Ele ficou chateado e deu um tempo do consultório. Eu fiquei pensando, eu falei, putz, por que aquele paciente se chateou comigo, né?
que aconteceu? E eu tenho essa regra para mim, assim, quando eu não consigo enxergar alguma coisa nos outros, é porque eu talvez não consiga enxergar em mim mesmo. Deu um mês, mais ou menos, uma outra paciente falou assim, doutor, eu fiz um teste aqui e tal, o teste do Baron-Cohen, o quociente do autismo, da Universidade de Cambridge, e deu positivo. E aí eu pensei, putz, essa paciente é bem parecida com aquele outro, ela é parecida comigo, aí eu falei, putz, eu vou responder esse teste. No que eu respondi, deu a síndrome de Asperger, né? Eu pontuei 28 dos 50, aí depois disso foi só um desenrolar dessa história toda para fazer o diagnóstico. Mas foi interessante porque eu passei por 2 pacientes que me ajudaram a fazer meu próprio diagnóstico nesse sentido. Eu me perguntei por que meu pai, que é psiquiatra, não percebeu, se ele percebia a minha superdotação, por que ele não percebeu o meu autismo, por que os meus professores não perceberam, os meus colegas, né, de formação não perceberam. As neurodivergências, elas são espectrais, elas não se dividem em fronteiras muito claras, assim, tipo, até aqui é autismo, daqui para cá são outras habilidades, ou TDAH. E aí depois, aprofundando meus estudos, eu entendi isso, e acompanhando os meus pacientes também, principalmente, do quanto as neurodivergências nos predispõem às relações abusivas. O Lucelmo, o psicopedagogo que trouxe vários esclarecimentos durante a nossa reportagem, também se descobriu autista tardiamente. O filho dele é autista nível 3 de suporte e durante muito tempo ele não tinha conhecimento sobre o nível 1. Eu me lembro de uma situação engraçada, porque eu falei com a minha mulher, falei, olha, eu acho que eu tenho algumas características e tal, vou procurar um processo diagnóstico. E ela riu. E ela riu e eu fiquei muito magoado, muito chateado. Foi uma coisa que foi durante muito tempo, inclusive. Quando eu contei para ela e eu disse que eu estava chateado por conta dessa risada dela, isso foi tipo um ano depois. Ela me esclareceu que a risada não era pelo motivo que eu imaginava. Ela disse que a risada é que ela achou que eu estava sendo irônico, porque as características eram tantas, que era tão óbvio que não tinha cabimento ninguém ter dúvida, ninguém que conhecesse direito, né? E aí eu disse para ela, sei lá, umas 10 características que eu tinha dito para a médica, e ela disse para mim mais umas 40 características que eu não tinha dito, porque eu não tinha percebido. Ela trabalha há 30 anos com autismo, né? A minha mulher. Libertador e alívio foram as palavras que mais ouvimos durante todas as entrevistas feitas com quem descobriu o autismo tardiamente. Uma explicação para quem não se encaixava nos padrões, que de repente começa a ter sentido. Um suspiro de que agora é compreendido. A palavra libertador é uma palavra que eu já usei também para falar de mim, assim, quando falaram assim, o que você falou? Eu falei, foi libertador, porque eu parei de me entender como uma pessoa louca. Aliviada. Porque aí você entende por que você não consegue entrar dentro de um padrão. Uma sensação de eu sou assim, eu não preciso deixar de ser assim, eu não preciso ser igual a todos, ou igual a fulano, igual a ciclano. Você deixa de ser uma pessoa estranha, você é uma pessoa normal, diferente em algumas situações. Permitiu eu olhar para o meu passado de uma maneira diferente, eu estar mais atento às minhas limitações no cotidiano e as pessoas também entenderem e me apoiarem melhor em algum contexto que eventualmente eu precisar.